Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, a segunda edição dessa terça-feira do nosso Giro de Notícias no Machão da Gama está entrando no ar. Então se você, assim como eu, é torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa o like aí agora. E se você caiu de paraquedas, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente buscar aí os 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Bom, hoje vamos falar já um pouquinho da partida contra o Bahia de amanhã, né? O Vasco terá alguns desfalques aí importantes para esse jogo, a gente vai lembrar aqui. Vamos falar também sobre a situação do Valência, que está se arrastando, virou novela, né? Vamos falar de Thales Magno. Rapaz, a obra, ó. Uma hora dessa o vizinho fazendo obra, rapaz. E também do interesse do Benfica num jogador aí da base do Vasco, uma das principais promessas do nosso gigante da colina. O vídeo começa depois da vinheta que vai rodar agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, espero que você já tenha deixado um like, espero também que você já seja um inscrito. Amanhã tem Vasco e Bahia e vamos começar aqui falando de Thales Magno, um dos principais jogadores do Vasco aí nesse elenco de 2020. Já era um dos principais em 2019, fez uma temporada sensacional em 2019, mas em 2020 o Thales não consegue repetir as suas boas atuações e o torcedor tem cobrado muito do Thales, né? Tem criticado bastante o Thales Magno, inclusive nas redes sociais do próprio jogador. Ontem no Twitter o Thales deu algumas demonstrações assim de que ele está bastante chateado com a situação. Não respondeu nenhum torcedor. O Thales é um menino muito educado, né? Um garoto que não se mete em polêmica, enfim, aceita as críticas e fica na dele. Mas deu para perceber que o Thales está ficando bastante chateado com essa situação e certas cobranças aí dos torcedores. Em uma das publicações que ele curtiu, inclusive, mostra que a pessoa precisa de alguém que acredite nela e tal para poder voltar a jogar o seu bom futebol. Então, a torcida que tem aí pegado bastante no pé do Thales, e eu vejo que aqui nos comentários até reclamam que eu não pego no pé do Thales, né? E eu não pego no pé do Thales pelo seguinte fato do menino ter 18 anos, né? Tem 18 anos, é normal, passou por 2 lesões sérias, né? Isso também pesa bastante. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência com o Thales, que ele vai ser um grande jogador ainda com a camisa do Vasco. Infelizmente está numa fase ruim mesmo, está jogando fora de posição também, né? O esquema vem matando um pouquinho o Thales. Acho que ele devia ter um pouquinho mais de liberdade para jogar ali, com mais liberdade ali atrás do atacante, atrás do cano. Então o Thales acaba sendo sacrificado mesmo pelo atual esquema do Vasco, mas a gente fica na torcida para que ele recupere o seu bom futebol. E o próprio garoto mostra que está aí incomodado com suas próprias atuações, né? Que está chateado. Tu vê que ele perde a bola, ele faz aquela cara de choro, né? Tipo, caramba, nada dá certo mais. Enfim, um momento complicado que passa o Thales, e eu só desejo aqui que ele recupere logo o seu bom futebol. E já que a gente está falando aqui de jogadores da base do Vasco, né, de promessas, de jogador que pode vir a ser um grande jogador no futuro, vamos entrar no assunto Riquelme, então, lateral esquerdo Riquelme, porque o Benfica está interessado, mais um clube interessado, na verdade, a contar com o Riquelme. Clubes da Espanha, a Lazio também já demonstrou interesse, e agora o Benfica foi noticiado lá no jornal O Jogo de Portugal, né, o principal site esportivo, um dos principais sites esportivos de Portugal, que o Benfica tem interesse no lateral Riquelme, de 18 anos, do Vasco da Gama. E aí eu te pergunto, meu amigo, por que o Riquelme não é aproveitado nesse time do Vasco? Nesse momento, o Riquelme está com a seleção brasileira, treinando lá com o Neymar, com a seleção que vai jogar com o Richarlison, né, com o elenco brasileiro que vai jogar as eliminatórias na sexta-feira contra a Bolívia. O Riquelme está lá, a CBF levou o Riquelme para poder completar lá os coletivos, né? A CBF mapeia ali jogadores que têm talento e leva para poder se desenvolver lá com os jogadores da seleção e coisa e tal. O Riquelme tem passagem aí por várias seleções de base. Por que o Vasco não aproveita o Riquelme no time profissional? Porque, por exemplo, o Neto Borges, com todo respeito, até esforçado, mostra ter algum potencial, o Neto Borges tem oportunidade, o jogador que está emprestado, e o Riquelme não tem oportunidade. O Neto Borges, mesmo se ele jogar, destruir a bola aqui no Vasco,
No final do ano ele vai embora, volta pro time dele. O Riquelme é um ativo do Vasco. Pô, se o Riquelme hoje vale, vamos aqui supor, ele vale X, se ele subir pro profissional, jogar bem no profissional do Vasco, ele vai valer 5X, vai valer mais, vai valorizar o jogador. Então não faz sentido o Riquelme não ter oportunidade nesse time do Vasco. O Riquelme já tá pedindo passagem há algum tempo, né? E ele não tem oportunidade aí no time profissional do Vasco. O Henrique vem jogando aí há muito tempo, oscilando bastante, né? Até acho que esse ano o Henrique está bem, não tá mal igual nas outras temporadas, mas o Vasco tem no seu elenco um jogador como o Riquelme, que é desejado aí pelo futebol europeu, e não coloca o menino para jogar. É arriscado o Benfica chegar, comprar o Riquelme e ele ir embora do Vasco sem nunca ter jogado pelo profissional do clube, como já aconteceu em outros casos, né? Então realmente não dá para entender por que o Riquelme não tem oportunidade nesse time. Você sabe? Comenta pra mim se você sabe por que o Riquelme não tem oportunidade, o que tá acontecendo. Comente aí pra mim que a sua opinião é muito importante. Tá na hora, né? Quando o menino voltar da seleção, depois desse período de treinos, bota ele aí no profissional, bota pra treinar com os profissionais, bota pra jogar, enfim, tá na hora também de uma mudança aí nesse time do Vasco, né? A gente dá oportunidade pra essa garotada que tá pedindo passagem. Falando um pouquinho agora do jogo contra o Bahia, amanhã o Vasco visita o Bahia lá na Bahia, né? O Vasco não dá muita sorte lá não, sempre que o Vasco joga lá acaba voltando com resultado negativo nos últimos anos, e o Vasco terá aí importantes desfalques para essa partida, né? Além de Andrei e Benítez, suspensos, Benítez com terceiro amarelo e o Andrei que foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro, o Vasco também não vai poder contar com o Juninho. Então o Vasco está aí com um problema sério no meio campo, né? O Juninho ainda está se recuperando de um problema muscular e está fora dessa partida contra o Bahia, vai tentar tratar para jogar contra o Flamengo em São Januário. O Juninho foi muito bem contra o Red Bull e depois já não conseguiu mais jogar, sentiu ali a lesão e ficou fora da partida contra o Atlético Mineiro. Uma pena, né? Então o Vasco vai ter muitos problemas aí nesse meio campo para a partida de amanhã, sem Juninho, sem Andrei, sem Benítez. Vai acabar, meu amigo, indo com o meio campo ali Marcos Júnior, Bruno Gomes e Felipe Bastos. Vai acabar sendo isso, hein? Vamos aguardar amanhã no pré-jogo, a gente traz aqui as escalações de Vasco e Bahia, mas o Vasco vai muito desfalcado no meio campo, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Bom, e se o Vasco tem um elenco curto, a única solução é se reforçar, né? A torcida tá aí esperando reforços, a gente tá na expectativa da chegada do Valência, principalmente, né? Alguns outros nomes estão sendo especulados, mas passou a terça-feira toda aí e nenhuma novidade. A gente até tinha a expectativa do Vasco hoje assinar com o Patrick do Grêmio, né? Que ontem foi dado praticamente como certo no Vasco. Mas nenhuma novidade nessa terça-feira em relação ao Patrick. Não sei se por conta da repercussão negativa nas redes sociais, se o Vasco deu uma recuada em relação ao Patrick, mas não tivemos novidade hoje em relação ao Patrick, porque a imprensa gaúcha acreditava até que o jogador fosse anunciado hoje pelo Vasco, isso não aconteceu. Valência também sem novidades, né? Nenhuma atualização do caso Valência. A última informação que a gente tem é que o Vasco fez a proposta pelo Valência, o Valência achou a proposta baixa e espera um novo contato do Vasco, uma nova proposta do Vasco com vencimentos maiores, né? Essa é a situação de momento. E Latif Blessin também, que já era dado como certo no Vasco até o momento, nada da liberação lá do Los Angeles. O treinador até deu uma declaração aí falando que acha difícil o Los Angeles liberar. Então, meu amigo, tá difícil aí pintar algum reforço. Os três que estavam bem próximos, parece que não estão tão próximos assim, né? Desses três aí, eu acho que o único essencial mesmo é o Valência. O Valência tem que assinar porque é um jogador de nível mundial, né? E que seria titular absoluto nesse time do Vasco. Chegaria para jogar, chegaria botando também, assim, elevando a moral do torcedor, elevando a moral do elenco, né? Um jogador de primeira linha. Rapaz, é isso, né? Vamos ver se amanhã algumas dessas negociações aí se adiantam, se a gente tem alguma novidade. Enfim, amanhã é dia de jogo também, né? Torcer para o Vasco conquistar um resultado positivo, porque a gente está entrando aí num momento difícil na temporada do Vasco da Gama. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva aqui também no canal, que a sua inscrição é muito importante. E eu volto amanhã com o pré-jogo de Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.